90% das coisas que existem no seu ambiente você não consegue enxergar. Temos as ondas eletromagnéticas do celular, da televisão, temos o sinal do Wi-Fi, temos outros micro-organismos existentes aqui que nem você e nem eu conseguimos enxergar. Então como é que fica a situação daquelas pessoas que dizem que só acreditam naquilo que veem? Então você percebe que a realidade dessas pessoas, as verdades delas, as crenças estão encaixotadas em 10% de tudo que existe, né? Então como é que funciona isso na prática? O cérebro humano é quem enxerga as coisas, o olho é apenas uma lente que manda essas informações para o cérebro. Então o que eu falar aqui, se não bater de acordo com aquilo que você aprendeu, de acordo com uma crença, aquilo que você entende como verdade, podem acontecer duas coisas. A primeira, simplesmente eu vou ser ignorado. A segunda, literalmente você não vai conseguir me ouvir, não vai me enxergar, não vai conseguir entender. Você simplesmente descarta. O cérebro ele tem um bloqueio que descarta qualquer informação que não bate com aquilo que ele entende como verdadeiro, né? Então, muito provavelmente, você já deve ter explicado alguma coisa para alguém, tentado mostrar uma ideia para essa pessoa que para você estava tão claro, fazia tanto sentido, e ela olha para você e simplesmente não faz sentido algum para aquela pessoa, porque literalmente não bateu com as verdades daquela pessoa, né? Então, como que se define um louco? Um louco é aquela pessoa que fala, vê ou faz coisas fora daquilo que a grande maioria entende como normal, né? Então muitas vezes uma pessoa que está estudando, que expandiu a mente, ela passa a enxergar, ela passa a entender coisas que a grande maioria não entende. Então simplesmente ela também é taxada como louca, né? Quando você quer enxergar mais coisas, entender mais coisas, ainda assim é muito complicado, porque entender e enxergar mais coisas significa você questionar algumas coisas que são inquestionáveis. Tente, por exemplo, questionar uma crença sua que você entende que questioná-la te traz condenação, faz você perder a salvação. Gente, é muito difícil se libertar sozinho, mas uma hora a gente cresce e a gente percebe que o bicho-papão nunca existiu, que simplesmente foi uma crença que os nossos pais colocaram para que a gente não fizesse alguma coisa. E muitas vezes nós temos outras crenças que nunca foram provadas, mas a gente tem plena convicção de que aquilo realmente existe, mesmo não provando. Esse é o problema das crenças que a gente tem, né? Eu já fui colocado, por exemplo, no paredão sobre a confiabilidade das coisas que eu falo, porque eu falo baseado na física e na mecânica quântica. Eu entendo essa incredulidade, porque a física quântica ela prova algumas coisas que não precisam ser provadas para outras pessoas, né? Ela prova algumas crenças, e quando você tenta provar uma crença, é como se você estivesse mexendo numa caixa de abelha. Mas eu entendo que essa pessoa não quer acreditar na física quântica, mas ela poderia então ser coerente com as crenças delas. Ela não poderia, por exemplo, usar as coisas que a mecânica quântica produz. Então ela não poderia usar celular, ela não poderia fazer ressonância magnética lá no hospital, ela não poderia usar, por exemplo, o raio-x, a internet, ela não poderia usar os benefícios de passar livre no pedágio, lá quando ela chega lá no sem parar, que a catraca abre, sem precisar passar nada, sem apertar nenhum botão. Gente, 95% de toda essa parafernália eletrônica que facilitou muito a minha vida, a tua vida, nas oficinas, hospitais, igrejas, em tudo que existe graças à física e à mecânica quântica. Então ignorar isso é muito complicado, faz da pessoa assim, se limitar justamente naquilo que ela realmente quer, ignorando as demais coisas, né? Gente, tem mais manipulações que eu ainda não posso falar abertamente, escrachadamente, porque eu não sei o tanto de verdade que a pessoa que está me assistindo aguenta ouvir. Então vamos devagar para que eu consiga destruir essa ignorância e não gerar mais ignorância na pessoa que ficou chateada ou magoada por uma coisa que eu falei que não bateu com aquilo que ela acreditou. Então vamos aos pouquinhos, eu aguardo você no próximo vídeo.